Redação Sport TV, recebendo Camila Carelli, Tim Vickery e agora está conosco o Thiago Jocura. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, Barreto. É justo te apresentar como o criador do Flamengo como maior torcida do mundo, não? É muito peso nos seus ombros. Cara, é uma história interessante aí. É para isso que você está aqui, né? Para contar essa história de como correu o mundo, esse levantamento que você fez para a revista Mundo Estranho. Isso, revista infelizmente falecida no ano passado, né? Foi descontinuada pela editora Abril. Aliás, no mundo do jornalismo impresso isso tem acontecido cada vez mais, né? Sim, mas que deixam de circular. Isso. É engraçado essa história, já tem quase 12 anos. Aconteceu em 2008. Não sei se vocês conheciam a Mundo Estranho. Sim. Ela era pautada pelo interesse do público. A gente costuma, no jornalismo, né, falar que a gente tem essa tensão entre interesse público e do público e tal. E a Mundo Estranho era pautada pelo interesse do público. O que eu quero dizer com isso? 70% talvez das pautas eram perguntas que leitores faziam para a revista. Então a gente acreditava o nome deles e tal. E aí um dia surgiu essa pergunta: quem tem a maior torcida do mundo? A gente não tinha pretensão de ganhar vulto com isso, nada, né? Mas a gente sempre quis responder as perguntas do jeito mais preciso, então, e abrangente. Então a gente no começo nem focou em futebol, na verdade. Eu era repórter nessa época, então fui pautado pela minha editora para fazer um levantamento de torcidas em esportes em geral. Então a gente foi atrás de beisebol, futebol americano. Nem matéria de capa, né? Você está aí com a revista, isso, a reportagem da capa era o lado curioso. Isso, Tem alguma chamadinha ali, eu acho que a terceira chamada à esquerda ali, é sobre a maior torcida do planeta, né? Vou até passar para vocês verem aí, se quiserem folhear. Tá na 66 essa matéria aqui. E era uma matéria despretensiosa, como eu falei para vocês, né? Mas aí ela vai ganhando outros veículos de comunicação. Exatamente. A gente lançou isso, o impresso era o nosso grande canal, mas assim, no site a gente também publicou. E aí alguém do Globo viu isso, deu também no site do Globo, isso foi em abril ou março de 2008. E aí ganhou o mundo, assim. Eu comecei a ver que a história foi para Sports Illustrated, foi para CNN, foi para Associated Press, aí bombou, viralizou. E antes de vocês fazerem a reportagem, nenhum desses institutos, ninguém tinha se preocupado em fazer uma pesquisa como essa, de qual é a maior torcida do mundo? Vou te contar como a gente trabalhou isso. Você vê uma página só, assim, modestamente, né, publicada, você não imagina o trabalho, né? Às vezes o pessoal que está em casa não saca o trabalho que dá computar todos esses dados. Aí na página, inclusive, a gente só deu o primeiro de cada país, né? Mas no site a gente tinha um levantamento maior. O que eu fiz? Eu fui atrás de pesquisas, as mais recentes possíveis, nos campeonatos que tivesse maior população o país, né? Ou que tivesse um nível técnico maior. E aí a gente fez esse recorte. A gente não adotou o número, por exemplo, de torcedores do time em países estrangeiros. De repente, na China se torce muito para times europeus, por exemplo. Que, infelizmente, torna a coisa antiquada. Porque tem uma coisa chamada televisão, né? Isso. A televisão quer dizer que você não precisa estar no mesmo cidade, país, continente. Exato. O desenvolvimento de futebol nos últimos 30 anos tem sido o Barcelona conquistar a China. Isso. Internacionalização. Né? Isso. A gente restringiu por quê, Tim? A gente não tinha pesquisa para mensurar isso. Hoje em dia, até mais recentemente, eu andei consultando algumas pesquisas antes de vir para o programa, então de 2018, 2019, tem alguns veículos que começam a pegar dados de redes sociais, por exemplo. Então, o Manchester United é mais seguido globalmente do que o Barcelona. Então, aí tem alguns medidores que naquela época a gente não tinha, né? Então, para dar a informação mais precisa que a gente conseguia, a gente teve que fazer essa delimitação. Então, a gente não pôde considerar torcedores internacionais. A gente considerou só torcedores do próprio país e pegando sempre pesquisas locais dos veículos mais tradicionais, vamos dizer. Você está informado na reportagem. Sim, está tudo bem descritinho aí. Vocês não tiveram a pretensão de fazer uma pesquisa mundial, de perguntar para os milhões de habitantes do planeta para quem você torce? Não, está bem explicadinho aí tudo. O que me chamou a atenção é o Chivas, né? Do México, aparecendo como a segunda maior torcida. Posso te contar meio que a timeline assim, do que aconteceu, assim, da repercussão?
Bom, a gente soltou a matéria e o Globo deu, foi para os veículos internacionais, como eu falei para vocês. E aí o Flamengo, obviamente, se aproveitou disso, né, como um chamariz aí de marca, de marketing. Parar na arquibancada, inclusive. Isso, você deve ter tomado um baita susto nesse dia. Foi. Tem um bastidor também que eu sou torcedor do Flamengo. E... Um disclaimer, inclusive, que você tem que fazer. Você é o autor da reportagem. Pois é. O Flamengo é a maior torcida do mundo. Pois é, e a imagem está mostrando, né? Isso aí aconteceu mais de um ano depois, na campanha do último título brasileiro do Flamengo, né? Foi uma iniciativa do patrocinador, um mural que era para ter 90 mil peças, no mosaico, né? Que era para ter 90 mil peças. Se não me engano, esse jogo teve 78 mil pagantes, então deve ter sido um pouco menos, ele deve ter ficado um pouco desfalcado. Mas eu brinco, né, que poucos torcedores têm a oportunidade de dar um presente para o clube que torce, né? E eu involuntariamente tive essa sorte. Mas assim, o meu editor, na época falou, não vou publicar isso. Você é flamenguista? Tá corrompido isso. Estava de brincadeira, claro, né? Mas acabou acontecendo. Mas muita gente disse isso, a sério. Não que você é flamenguista, mas que essa pesquisa era distorcida. Claro. Não, teve assim, contestações de vários tipos, né? Falando sobre, de repente, países mais populosos que a gente não cobriu, por exemplo, Índia, China. Mas, à época, não havia pesquisas nesses países que fossem de abrangência nacional, então a gente não pôde colocar, a gente foi atrás Você até. acompanhou depois, não? Cara, Índia e China não, mas aí a FIFA também meio que entrou nessa onda, e então fala que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e tal, porque é meio que fica oscilando nessa faixa de 20% a 21%, 22%, às vezes bate, de brasileiros que torcem pelo Flamengo. O último Datafolha é 20. 20, né? Inclusive tem mais não torcedores de times de futebol do que... 23. 22 ou 23, isso. Então a FIFA entrou nessa onda. Então, eu fui atrás de também contestações a respeito e parece que o Al Hilal do Egito é atribuído a ele ter 50 milhões de torcedores no país também. Mas, enfim... Qual é a população do Egito? Não sei, mas... Isso é a mesma coisa. Então, contestações houve de várias sortes, mas assim, ressaltando, né? Quando a gente fez, a gente estava pensando pequeno. Então, a gente queria só conseguir mensurar ali ao máximo fazer um escopo ali que fosse consistente, né? Então, aí voltando para essa timeline... Tinha 97 milhões e meio de habitantes. Então, metade do país, Mais da metade do país era torcedor argentino só. E nos principais são clubes de futebol? As principais torcidas, você falou que vocês pensaram outros esportes também. também. No finalzinho da reportagem a gente fala. A gente foi para o mercado americano, por exemplo, para ver pesquisas dos Estados Unidos que falassem sobre times de beisebol, de futebol americano, né? Lá é muito mais pulverizado, né? Tem muito mais cidades grandes que têm grandes times. Então, aqui como ocorre no Brasil, o Flamengo, por exemplo, tem muita torcida no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, de onde eu venho também. Então, aí fica mais fácil concentrar torcedores. Mas aí, voltando para o Chivas, que a Camila perguntou, é engraçado. Foi o último salto, assim, de popularidade dessa pesquisa, porque... aí o Chivas, nesse levantamento que a gente fez, ficou em segundo lugar. E beleza, correu a matéria, todo mundo dava o ranking, citava a revista e tal. Aí, cara, o Esporte Espetacular entrevistou alguém do Chivas lá e esse fulano, isso eu acho que uns 3 anos depois da matéria. Esse fulano, não sei se era diretor, alguma coisa assim, ou ligado à torcida, disse que o alvo do Chivas era ultrapassar o Flamengo em torcedores e tal. Então, chegou até o México, né? A coisa fascinante de Chivas é que não é da grande cidade, é de Guadalajara. Isso, sim. Não é de Cidade de México. Sim. Mas Chivas tem aquela política de só escala jogador mexicano. Então tem um apelo nacionalista que é nacional. Sim. Deixa eu mostrar isso aqui, porque eu acho que dá bem uma dimensão, né? Quer dizer, você está pensando... Se a gente for pensar na repercussão que teve essa reportagem, né? Então vamos lá de novo. Ó, a capa era sobre o corpo humano, e aí tem uma bandeirinha aqui no canto. Não está aparecendo. Com a chamada qual é a maior torcida do planeta. Ou seja, não era algo que a revista, na edição, tenha pensado que ia ser o seu principal assunto, né? Tá aqui. Nem mencionava futebol também, né? A reportagem, exatamente. A reportagem traz aqui, ó. Perdão. Uma página, né? Isso. Essa é a reportagem.
qual é a maior torcida do mundo. Faz todas as explicações, as ponderações, né? E a partir daí toma uma repercussão. Perdão de novo. Até hoje o Flamengo... Vira tema de debate mundial. E até hoje o Flamengo usa, assim, né, às vezes em redes sociais, o bordão que ficou marcado ali é a maior torcida do mundo faz a diferença, né, e aí, desde então... Mas no final das contas a matéria falou de clubes de futebol, você preferiu fazer essa... Deu mais destaque, né? Não, porque assim, a gente fez os levantamentos dos outros esportes e aí quando a gente pesquisou o futebol, quando a gente juntou essas mais de 10 pesquisas em grandes centros, né, populosos, de aficionados por futebol, aí o futebol realmente era o que tinha mais torcedores, mais do que outros esportes de massa, assim. Então acabou... Se fosse o beisebol, a gente ia dar o beisebol. Thiago, obrigado pela participação na redação, por contar essa história super interessante. Valeu. Pra gente. Que vem bem a calhar no dia do aniversário do Flamengo, né? Vamos falar agora de seleção brasileira, a seleção entra em campo daqui a pouco.